A terra aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover, tem de tudo, fartura tem de porção. Tomara, meu Deus, que chova. Tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda. Quem foge à terra natal, em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Estamos caminhando aqui na parede de terra de um pequeno açude. E aqui do lado outro açude. Podemos dizer que aqui é comum ter dois desses pequenos reservatórios. Não podemos chamar de reservatório porque não existe reserva de água acumulada. Mas podemos ter dois desses buracos, como a gente está vendo aqui, por hectare. Cada propriedade, aqui no caso nós estamos vendo, nós estamos numa propriedade do outro lado da cerca, é outra propriedade, tem seu pequeno barreiro, o seu pequeno açude, o seu buraco no chão. E nós vamos mostrar o que é que existe como reserva de água nesse lugar, com as chuvas de 2025. Caminhando na parede de terra. Isso aqui foi construído há mais de 60 anos. Essa parede de terra, pelo o aspecto que ela está aqui agora, sujeita às intempéries de chuva, sol, o terreno absolutamente compactado, já com bastante buraco causado pela erosão das chuvas. Aqui uma parte coberta por essa planta, chamada de sarça, que até está se beneficiando, botando flor, por estar junto desse líquido. E a gente olha que é um líquido leitoso. O que acontece se o animal beber isso aí? A gente sabe que os rins do corpo animal são verdadeiros filtros que não deixam passar nada, ou pelo menos não deixa passar o máximo dos ingredientes, do material que transforma aquela água em matéria, em material poluído, em um líquido poluído. Aí não existe água, existe água no estado do lixo. Então isso aí vai no rim do animal, vai sendo bloqueado e lá vai criando essa massa orgânica no organismo do animal, que não tem por onde passar, e vai trazer danos irreparáveis à saúde do animal. Então o animal, mesmo se alimentando bem, vai morrer por conta do líquido que ele bebeu aí. Esse líquido, pela cor, a gente sabe que esse terreno é abundante em calcário. E o calcário, que é o carbonato de cálcio, ele é um dos elementos nutritivos da planta. Ele é um mineral que nutre o corpo de animal e vegetal. Faz parte, mas tudo tem que ser na medida certa. Então aqui na água que foi acumulada em 2025, nesse barreiro, a gente vê que a cal está presente aí, mas é maléfica para a água, porque a água é H2O. A água é formada na atmosfera, a molécula de água, hidrogênio e oxigênio. E aí se converte em chuvas condensadas, porque condensa a água lá nas nuvens. E aí
quando é incentivada a se precipitar a chuva. Ela vem com o mínimo de impurezas, porque a gente sabe que na atmosfera, lá onde estão as nuvens, não existem minerais, não existe matéria orgânica, porque o único ser vivo que existe ali são os micro-organismos aeróbios, ou seja, aqueles que suportam o gás, oxigênio presente ali na atmosfera. E a fumaça e fuligem, cinzas que normalmente são levadas para a atmosfera pela força dos ventos, a primeira pancada de chuva já vai rebocar todo aquele lixo para o chão, para a litosfera. Mas a gente está vendo aqui porque não tem água. Em plena estação da chuva, nós estamos em plena estação da chuva, das chuvas, mas como a chuva até agora foi no máximo, aqui nessa área, de 120 milímetros, desde janeiro, em pequenas precipitações, que ao se chocar com esse terreno, com essa bacia hidrográfica que nossa câmera está visualizando, enquadrando, com cerca de 4 quilômetros quadrados, daqui para frente, onde nasce esse pequeno riacho, recebeu 120 milímetros de chuvas em cerca de 120 dias, o que dá 1 milímetro de chuva por dia. Então as chuvas são insuficientes para fazer água escorrer nesse terreno, nessa bacia hidrográfica. E esse líquido que está aí foi precipitado diretamente da nuvem no momento da chuva. Não chega a 5% da capacidade de armazenamento desse açude, desse pequeno açude que é chamado de barreiro. E como a gente diz, daqui para frente, daqui até a nascente desse riacho, não tem no mínimo 5 pequenos reservatórios desses. Então significa 120 litros de água por metro quadrado, os 120 milímetros. Só que a evaporação de água aqui do solo, desse terreno, é de no mínimo 3,5 milímetros por dia. Ou seja, uma fuga de 3,5 milímetros de chuvas por dia. 3,5 litros de evaporação por metro quadrado ao dia. Então nesses 4 milhões de metros cúbicos que compreende a bacia hidrográfica, calcula isso aí, 4 milhões de metros quadrados da bacia hidrográfica, quanto evapora por dia de água do chão. E aqui na represa é comum evaporar uma lâmina de 1 centímetro de espessura do líquido por dia. Mas como esse líquido aí não é água porque está uma composição muito pesada por conta do mineral que está dissolvido aí nesse líquido e que não chega a decantar, ou seja, permanece formando uma molécula pesada, grossa. A evaporação é menor. E mesmo assim, pelo fato de nós estarmos vivendo ou morrendo com o novo aquecimento global que está em andamento, o açude não tomou água e a pouca água que escorreu veio com todos esses elementos estranhos à água, incluindo o solo, predominantemente carbonato de cálcio, que causa essa cor
esbranquiçada no líquido e que vai certamente prejudicar o animal, prejudicar a saúde do animal ao ingerir esse líquido. E como a gente não está vendo nenhum animal aqui, nenhuma cabeça de gado, como se diz aqui, certamente o dono já notou que se ele beber esse líquido aí, ele vai morrer de doenças diversas. E se botar numa planta, isso aí é como se você colocasse, fizesse a caiação de uma planta, que ela vai deixar de respirar. Os poros de respiração no caule, nas raízes, nos galhos. E se botar na folha, então mata a planta. Porque a folha da planta, ela tem que estar limpa, desobstruídos os estômatos, para poder a planta respirar, transpirar, processar a fotossíntese. Então esse líquido aí, que a gente vê armazenado nesse açude, é absolutamente nocivo para a vida aqui estabelecida. A gente faz essa colocação e alguém diz, mas por que construíram o açude? Porque há 60 anos a situação não era essa. Isso tudo era coberto de plantas, não só de plantas perenes, permanentes, como é o caso das árvores e arbustos, mas também uma infinidade de espécies de plantas rasteiras, como relva, gramíneas, um terreno absolutamente uma planta absolutamente compacta. E é isso que nós chamamos de cerrado. Cerrado significa grande quantidade de plantas por área. Então nessa área do Brasil, que é chamada de agreste, existiam pelo menos 2 plantas a nível de árvore e arbusto por metro quadrado. São plantas perenes. Enquanto que todos os anos, quando chovia, na época das chuvas, e aí o inverno aqui era bem melhor, era um volume de chuva muito maior do que hoje, nasciam entre os arbustos e árvores as chamadas plantas rasteiras, relva, que de vida curta secavam no verão e morriam. Mas os arbustos, as árvores permanecem, porque são plantas perenes. Então a situação da água era outra. A água que chegava aqui era água limpa, porque a cobertura vegetal impede a erosão do barro que chegou aí, da argila, da areia, fazendo o assoreamento do açude e transformando a água em água no estado lixo.